A água não é um bom condutor de eletricidade, mas isso só diz respeito à destilada ou pura. As pessoas podem levar um choque elétrico enquanto estão dentro de uma água eletrificada. Isso porque a água pura não existe na natureza. Ela geralmente contém sujeira, minerais, areia e outras coisas que permitem a condução de eletricidade. O vácuo do espaço sideral nem sempre é frio. Isso depende de onde você mede sua temperatura. Se for em uma parte totalmente congelada do nosso universo, o vácuo espacial pode ter até menos 270 graus. Mas se for mais perto do Sol, seu termômetro mostrará ferventes 120 graus. É por isso que os astronautas usam roupas espaciais brancas. Essa cor reflete a luz solar, impedindo que sintam muito calor. Existe um mito de que as sementes de mostarda são as menores que existem. Na verdade, há outras menores ainda, como as de wolfia, papoula ou lentilha d'água. Mas quem leva o posto de menor semente do mundo é a orquídea. Pode ficar tranquilo, o café não desidrata o corpo. Sim, essa bebida tem um leve efeito diurético, mas ainda não foi encontrada nenhuma evidência científica de que quem a toma corre mais risco de desidratação do que, digamos, quem bebe chá. Os elefantes não têm medo de ratos. É que a visão desses grandalhões é ruim e eles se movimentam bem devagar. Então acabam ficando assustados quando percebem um pássaro ou criatura pequenina, como um rato, passando apressado perto deles. É apenas surpresa, nada mais. O pão de centeio pode não ser mais saudável que o branco. Tá, ele pode ser marrom, mas isso não significa que é 100% integral. Se você quiser comprar um produto saudável e nutritivo, sempre leia as embalagens e verifique quais são os ingredientes. Lá deve estar escrito farinha integral. A maioria das pessoas tem certeza de que existem apenas 3 estados de matérias: sólido, líquido e gasoso. E eu sou um expert em gases. Mas o povo se esquece que existe o plasma. Ao contrário do que vemos em filmes de ficção científica, não se trata de uma substância gelatinosa. Ele é composto por elétrons e íons superaquecidos e é chamado de gás ionizado. Quase qualquer elemento pode se transformar em plasma se for aquecido o suficiente. Mas aí suas moléculas se quebrarão e ele já não será o mesmo. Por exemplo, se você transformar água em plasma, ela não será mais H2O. E, vai por mim, você não vai querer bebê-la. Quase não há diferença entre a velocidade de fervura da água salgada e da pura. A temperatura da salgada subirá mais rápido, isso é verdade. Mas ela também tem um ponto mais alto de ebulição. Além disso, quando você acrescenta sal no mesmo volume de água, sua massa aumenta e ela demora mais a ferver. As bananas não dão em árvores. As bananeiras podem ficar do mesmo tamanho de uma árvore grande, de até 8 metros. Mas trata-se de uma planta, a maior herbácea perene de todas. Ela não tem nenhuma fibra de madeira e não pode ser considerada uma árvore. Também tem caules e folhas gigantes, mas não possui tronco nem galhos. Muita gente acredita que o diamante vem do carvão, mas na verdade ele nada mais é que carbono comprimido aquecido a mais de 145 quilômetros abaixo da superfície do nosso planeta. Já o carvão é encontrado a meros 3 quilômetros de profundidade. A Geórgia, nos Estados Unidos, é conhecida como Estado do Pêssego, mas é a Califórnia que produz a maior quantidade dessa fruta no país. Por exemplo, em 2017 produziu mais de 540 mil toneladas de pêssegos, enquanto a Geórgia nem está entre os 3 maiores produtores daquele ano. Tem gente que acredita que os quacks dos patos não ecoam, mas não é assim. Todos os sons que essas aves fazem, incluindo sons de guinchos, buzinas e outros sons estranhos, criam ondas sonoras que rebatem sobre uma superfície rígida, produzindo um eco. Esse mito surgiu por causa da paisagem dos lagos, onde a maioria dos patos vive. A região geralmente é plana e não há nada onde as ondas sonoras possam refletir. Mesmo com morros ou montanhas por perto, os sons que os patos fazem seriam fracos demais para criar um eco alto. Mas isso se aplica a qualquer ruído. Há um monte de dietas que incentivam as pessoas a cortar os carboidratos das refeições. Mas esse grupo alimentar é a principal fonte de energia do corpo e nem sempre faz engordar. Tudo depende da quantidade que você ingere. Comer exageradamente irá, sem dúvida, causar aumento de peso. Mas em vez de cortar os carboidratos de vez, coma as versões mais saudáveis. Por exemplo, feijão, lentilha, milho, cereal, pão de centeio e daí por diante.
Seu cãozinho não enxerga o mundo em preto e branco. Especialistas afirmam que a visão dos cachorros não é igual à dos humanos e que eles não veem todos os mesmos tons que nós. Mesmo assim, conseguem distinguir as cores. Algumas pessoas usam gorros no inverno só por acreditarem que 90% do calor corporal escapa pela cabeça. Mas essa quantidade é de apenas 10%. Isso não é mais do que você perderia através de outra parte descoberta do seu corpo, como tornozelos, pescoço ou mãos. O Triângulo das Bermudas é um pedaço de oceano com uma péssima reputação. Marinheiros e pilotos correm o risco de perder contato com o resto do mundo e desaparecem por lá para sempre. Mas isso não passa de uma lenda. A verdade é que o Triângulo das Bermudas não tem mais naufrágios ou desaparecimentos misteriosos do que qualquer outro pedaço de água. Uma maçã por dia não vai manter os médicos longe. Você ainda vai precisar ligar para agendar uma consulta. A maçã é uma fruta maravilhosa, cheia de fibras e de vitamina C. Também é verdade que esses dois componentes são essenciais para uma saúde a longo prazo, mas não são os únicos de que seu corpo precisa. Além do mais, se certas bactérias ou vírus entrarem em seu organismo, as maçãs não poderão ajudar, não importa quantas você coma. A Grande Muralha da China não é a única estrutura feita por mãos humanas que é visível do espaço. Se você estiver 290 quilômetros acima da superfície, ela fica bem distinta. Mas a essa altura dá para ver também rodovias, pontes, barragens, aeroportos e outras construções gigantes. E se subir um pouco mais, só conseguirá ver a muralha por meio de imagens de radar. Ela não ficará mais visível a olho nu. A linguagem dos sinais não é universal. Cada país e região tem sua versão. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas usam a ASL, sigla de American Sign Language, uma comunicação feita com uma mão só. No Reino Unido, eles têm a BSL, British Sign Language, que, assim como a nossa de Libras, usa as duas mãos. Existe uma crença popular de que os alimentos orgânicos são mais nutritivos e livres de pesticidas. Mas, na verdade, há alguns destes aprovados para uso em cultivos orgânicos. Eles são de origem natural, mas às vezes tão prejudiciais para o meio ambiente quanto suas versões sintéticas. Por outro lado, a quantidade de substâncias químicas, tanto em alimentos orgânicos quanto em não orgânicos, é tão baixa que é seguro comer os dois tipos. E nenhum estudo provou ainda que os produtos orgânicos são mais nutritivos. Um raio pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar, ou pelo menos atingir um local bem próximo ao anterior. O que significa que é super arriscado tentar fugir deles, se escondendo em um ponto já atingido por um. Procure um abrigo, não toque em nada metálico ou elétrico e fique longe das janelas. Você provavelmente acha que o açúcar o deixa com a cabeça doendo, mas na verdade a culpa pode ser da queda brusca do nível dele no seu sangue. Em algumas pessoas, uma refeição pesada em carboidratos causa uma produção excessiva do hormônio insulina. Os níveis de glicose despencam e a pessoa sente dores de cabeça. Os açúcares naturais, como o mel, são considerados melhores que o processado, mas os cientistas têm certeza de que o efeito biológico do xarope de milho, que é rico em frutose, é quase o mesmo do mel. O único problema é que as balas e outras guloseimas contêm mais açúcar por porção, e isso também significa mais calorias. Tomar sorvete não vai piorar sua gripe. Que alívio! Tem gente que acredita que os laticínios aumentam a produção de catarro, mas especialistas afirmam que isso não procede. Pelo contrário, laticínios congelados podem aliviar gargantas inflamadas. Além disso, o sorvete é capaz de fornecer calorias que você não conseguiria obter de outra maneira. Um monte de gente acha que os vasos sanitários são infestados de germes. Sim, os banheiros não são os locais mais limpinhos que existem, mas as privadas são mais limpas do que, digamos, nossos aparelhos de celular. Pois é, como elas são sempre lavadas e desinfetadas, têm estatisticamente 10 vezes menos germes do que nossos equipamentos eletrônicos. Eca! Todos sabem que os humanos têm 5 sentidos: audição, tato, visão, paladar e olfato. Mas não são só esses. Há pelo menos mais 4: o de orientação espacial, o de temperatura, o de equilíbrio e o da sua condição fisiológica. Você não sentirá cãibras musculares se nadar depois de comer. Sim, seu corpo exigirá mais sangue para digerir a comida, mas isso não impedirá que os músculos das suas pernas e braços funcionem como deveriam. As pessoas utilizam muito mais do que 10% do cérebro. Ele fica ocupado dia e noite e precisa de 20% dos recursos do seu corpo. Nunca desliga completamente.
Cada parte dele desempenha uma função, mesmo quando você não está prestando atenção. Os ovos brancos não são menos saudáveis que os vermelhos. A cor da casca depende do tipo de galinha que o botou, e o valor nutricional de cada um tem muito a ver com o que a galinha come. Uma galinha jamais rejeitará um pintinho, mesmo se ele tiver sido tocado por um humano. Quase todas as aves têm olfato limitado, por isso elas simplesmente não sabem a diferença. Você não precisa sofrer para engolir 8 copos de água todos os dias. O volume necessário depende de fatores diferentes, entre eles sua saúde geral, seu nível de atividade física e a região onde você mora. Não é a gravidade da Lua que causa as marés. O satélite natural da Terra puxa mesmo a água dos oceanos, mas esse puxão é mais de 100 milhões de vezes mais fraco que a força gravitacional do nosso planeta. O que cria a força da maré é a interação gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol. Além disso, é mais um empurrão do que um puxão. Existe um mito de que a água gaseificada não hidrata o corpo tanto quanto a natural. Mas muitos estudos provaram que isso não procede. Por exemplo, os participantes de um deles pedalaram até suar 4% de seus pesos corporais. Depois tomaram água imediatamente. Primeiro natural, da segunda vez com gás. Depois com açúcar e, na sequência, água gaseificada com açúcar. Resultado: o gás não fez nenhuma diferença na hidratação dos participantes. O Monte Everest é considerado a montanha mais alta da Terra. Mas isso só é verdade se falarmos sobre sua altura acima do nível do mar. Porque se considerarmos a altura da base ao pico, o monte mais alto do planeta é o Mauna Kea, nas Ilhas Havaianas. O Everest tem quase 9.000 metros acima do nível do mar. O monte mais alto do planeta é o Mauna Kea, nas Ilhas Havaianas. O Everest tem quase 9.000 metros acima do nível do mar. O Mauna Kea, apenas 4.200. Mas o detalhe é que ele tem mais 6.000 metros abaixo do Oceano Pacífico. O que significa que uma maior parte dele está submersa, e sua altura total é de 10.200 metros, bem maior que o Everest. O camaleão consegue mudar de cor, mas não faz isso para se camuflar. Ele nem consegue soletrar a palavra camuflagem, nem eu. A mudança de cor o ajuda a regular sua temperatura e a se comunicar com seus comparsas. Não é a temperatura que define um deserto, e sim a falta de chuva. Os desertos mais famosos são escaldantes, isso é verdade. Mas alguns são congelantes, por isso são chamados de polares. Eles ficam na Groenlândia e na Antártica. Pessoas que usam o lado direito do cérebro são analíticas. As que utilizam o outro lado são criativas. Ou, pelo menos, é o que a maioria de nós pensa. É verdade que cada hemisfério dos nossos cérebros desempenha certas funções. Por exemplo, o esquerdo é responsável pelos idiomas, mas nenhum estudo conseguiu comprovar que as pessoas podem ter dominância de um dos lados. Quando ficam cansados, em sua maioria os cães põem a língua para fora. É por isso que muita gente acha que é assim que suam. Na verdade, as glândulas sudoríparas dos cachorros ficam debaixo das patas. Além desse local, há outras espalhadas por todo o corpo deles. Os cães ficam ofegantes para evaporar a umidade de suas passagens nasais, línguas e paredes dos pulmões. Isso também os ajuda a resfriar o corpo. As girafas dormem muito mais que meia hora por dia, mas provavelmente não tanto quanto você. O ciclo de sono delas é bem típico. Após monitorarem um grupo de girafas, pesquisadores descobriram que elas dormiam à noite e tiravam sonecas curtas à tarde. No total, cada uma dormia cerca de 5 horas todos os dias. Quando você liga para alguém usando o celular, o sinal não passa por um satélite. Seu aparelho está constantemente procurando sinais de rádio sem fio. Depois, transmite dados de e para as torres telefônicas. Digamos que você ligue para um amigo. Aí, a torre mais próxima o conecta ao outro smartphone por meio de uma rede gigante de conexões de torre para torre. Existe um mito de que seu sangue se torna azul caso fique sem oxigênio. Mas isso surgiu por causa de uma ilusão de ótica. Ele pode parecer azul porque você o vê através das camadas de tecido. Então, ele acaba aparentando ser de cor diferente. Nem todos os cometas têm cauda. Isso depende da localização deles. Se um estiver bem distante de uma estrela, parecerá um pedaço de gelo ou de pedra congelada. Mas assim que se aproximar de uma, começará a se despedaçar por causa da radiação solar. E esse processo parece criar uma cauda. Às vezes ela é tão fraca que nem dá para vê-la.
É impossível ver 1 milhão de estrelas, mesmo na noite mais clara ou quando você estiver longe de qualquer fonte de luz. O maior número que será possível avistar, com sorte e uma boa visão, é cerca de 3.000. Essas estrelas são as que estão mais perto de nosso planeta e possuem brilho forte. Muitos objetos luminosos que vemos no céu são satélites artificiais, planetas e galáxias distantes. As células do cérebro conseguem se renovar. Você não nasce com o mesmo conjunto delas que tem agora. Há várias provas de que o seu cérebro continua produzindo novas células mesmo depois que você se torna um adulto. Pode não ser em todas as regiões dele, mas isso acontece. Então, ainda há esperança, né? Você pode até deixar as vespas em paz, mas não espere que elas façam o mesmo. As abelhas respeitam o espaço dos humanos, então se você não mexer com elas, não irão picá-lo. Mas as vespas são tão mal-humoradas que podem fincar o ferrão na sua pele sem você sequer passar perto do ninho delas. O cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter não é uma região onde rochas grandes ficam flutuando a esmo e estão sempre batendo umas nas outras. Se algum dia você puder ir lá, verá que o local é vazio e tranquilo. Os asteroides ficam tão distantes uns dos outros que a chance de colisão entre eles é super pequena. Se estiver viajando de espaçonave, o radar dela detectará os asteroides e o ajudará a desviar deles. O mel pode estragar se você o deixar descoberto em um ambiente úmido. Mantenha-o sempre em um recipiente fechado e não deixe a água entrar. Se fizer isso, ele continuará bom para consumo por muito tempo. Suas propriedades antibacterianas não deixarão nenhum organismo crescer lá. A Lua não tem um lado escuro. Esse satélite natural é preso à Terra pelo acoplamento de maré. É por isso que sempre vemos só um lado dele. O Sol, a Lua e o nosso planeta estão sempre se movimentando. Às vezes, o lado da Lua que não é visível para nós fica super iluminado. Depois, o outro escurece e vice-versa. Agora, tudo ficou claro como a Lua.